Agora, iniciando nosso workshop, hoje nós temos o prazer de novo, né, de ter conosco aqui a nossa patrocinadora Geobrug, uma empresa suíça, né, que é líder mundial no desenvolvimento de soluções em aço de alta resistência para proteção e estabilização de encostas, e vai ser apresentada pelo palestrante Bruno Dinardim, né. O Bruno possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Maria, ele tem um mestrado em Engenharia Civil também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje ele é professor do Centro Universitário e Faculdades Unifitec. Bruno, muito bem-vindo, o espaço é seu para conduzir aqui a apresentação, pode ficar à vontade, desejo a você também um bom workshop. Muito obrigado, é um prazer poder estar participando com vocês aqui e mais uma vez estar apresentando um pouco do nosso trabalho para vocês, né? Então hoje, na semana passada o Felipe conversou com vocês, apresentou a Geobrug, mas hoje eu vou fazer uma apresentação para entrar um pouco mais em detalhe de um dos nossos sistemas, que é o de estabilização de taludes. Tá? Por favor, Fábio, assim que a tela estiver compartilhada, tu me avisa. Aviso sim. Agora foi, já está aparecendo aqui. Então tá, hoje, como vocês, acredito que muitos de vocês viram na semana passada, né? O Felipe apresentou para vocês ontem na semana passada a Geobrug. Então a Geobrug, como o Fábio falou, é uma empresa suíça, né, que surgiu lá nos anos 1800, mas a partir dos anos 50 ali começou a desenvolver tecnologias para proteção e estabilização de encostas. Tá? Hoje a gente trabalha com queda de rocha, com um sistema de barreiras dinâmicas contra impactos de rochas, detritos, estabilização de talude, né? E nos países frios lá da Europa, com barreiras para neve. Tá? Então, eu vou apresentar rapidamente todos os sistemas, tá? Fazer só um apanhado geral, onde a gente tem eventos de queda de rocha, que a gente tem aqui nessa fotografia, está apresentada para vocês, o dano gerado por um evento de queda de rocha, né? Onde o bloco ele está posicionado aqui, ele caiu, atravessou o telhado do prédio, né? E causou a interdição aqui dessa área de uso comum, né? Não podia mais usar. A solução é uma barreira dinâmica para isso. Tá? Um vídeo que aconteceu aqui entre São Paulo e o Rio, onde a gente tem um evento de queda de bloco, que ele passa pelo meio da rodovia, né? Como vocês podem ver, ele destrói aquela barreira de concreto ali, o New Jersey, né? Agora, depois que passar o carro, dá para ver o buraco que ele fez. Tá? Então, é um evento que ele tem o potencial de destruir, ele tem uma energia elevada e acontece de uma maneira muito rápida, que é difícil a gente conseguir desviar de um evento desse. Tá? Para isso, a gente tem uma solução que são os sistemas de barreira dinâmica, tá? Que a função deles é receber o impacto do bloco, frear esse bloco e conter essa massa rochosa. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de como funciona isso, porque não é o tema do nosso workshop, mas a gente já tem aplicado aqui no nosso país, já tem quase 15 a 20 quilômetros de linhas de barreiras, né, instaladas, com linhas de 10 metros, com linhas de até 500 metros de comprimento. Então, aqui tem alguns exemplos. Essa foi a primeira barreira que foi feita lá em Santos, onde ela está aqui em cima, tem alguns blocos rochosos nessa região toda e uma edificação aqui embaixo, um prédio onde mora uma edificação residencial. Tá? Tem outro exemplo de barreira que está numa rodovia, que é uma situação mais ou menos similar àquela do vídeo, né? Só que onde a gente tem o que? Tem um túnel, né? Onde acima do emboque do túnel tem a possibilidade de rochas virem dessa região aqui e impactarem a estrada, causando aí interrupção do tráfego ou até um acidente, né? Outro exemplo de barreira também que a gente aplicou aqui, que ela foi ativada, tá? Que o material ficou mobilizado, a barreira segurou com sucesso, é lá em Mariana, em Minas Gerais, onde era uma linha também com 200 ou 300 metros de comprimento, que conseguiu funcionar. Um exemplo um pouco mais, de uma região um pouco mais movimentada, é nesse acesso aqui, que é o túnel do Joá, que dá acesso à zona sul do Rio de Janeiro, lá para a região da Barra, né? Onde tem um trânsito extremamente intenso de veículos, né? Janeiro do ano passado, tinha essas estruturas instaladas em cima dos emboques do túnel, né? Que são essas duas que estão na foto da esquerda aqui. Isso aqui foi logo após a conclusão e aqui foi logo após o evento, né? Onde a gente pode ver aqui a cicatriz, né, do material que caiu e ficou tudo retido e os carros passando ali embaixo, sem até nem perceber que tinha dado um acidente acima deles. Tá? Então as barreiras funcionam, estão aí atuando já há algum tempo. Só mais alguns exemplos. Também lá no Rio,
uma obra também para proteger a edificação, tá? Um prédio residencial sendo concluído. Mais uma em estradas, né? Na BR-116, também no Rio de Janeiro. E aqui, só para finalizar, das barreiras dinâmicas, né? Mais um caso onde a gente tem uma barreira ativada por 2 vezes entre 2017 e 2018, aqui nessas duas fotos, no intervalo de tempo entre elas, a barreira foi 2 vezes ativada e 2 vezes conseguiu reter o material todo sem problema nenhum. Né? A outra solução que a gente tem, que são os fluxos eletricos, né? São exemplos dessa natureza, onde a gente tem uma quantidade expressiva de volume de material que ele está deslocando ao longo de um canal. Tá? De um canal natural. Vocês podem ver no vídeo, isso sempre está associado com um volume bastante expressivo de água, né? Que é um fluxo. Então, ele geralmente acontece quando a gente tem uma chuva muito intensa numa bacia hidrográfica. Várias rupturas acontecem dentro dessa bacia, convergindo todo esse material que é mobilizado ao longo de um tal VEG, de um eixo comum, que esse canal, né, se fica mais ou menos como está essa fotografia aqui, onde a gente tem diversas rupturas em diversos locais da nossa bacia que convergiram para um canal. Tá? E essa fotografia aqui, essa aqui do satélite, a imagem satélite é de 2011, 2010, 2011, e isso daqui é a fotografia do local por onde o fluxo passou. Tá? Então, isso aqui era a calha do rio, né? Tem um potencial destrutivo bastante significativo. E para isso também, nós temos as barreiras, tá? Que elas são muito similares contra a queda de rochas, que a gente instala elas no tal VEG para proteger e impedir que esse material do fluxo ultrapasse a linha da barreira. Tá? Então aqui tem mais alguns exemplos, tá? Um exemplo de uma área industrial, de uma área comercial, aqui protegendo uma rodovia, né, que está exatamente encaixada no tal VEG, e aqui é a mesma situação. Tá? Essa daqui também fica aí na rodovia dos Imigrantes em São Paulo, que um canal até que chegou a dar um acidente nesse local aqui alguns anos atrás. Talvez você tenha visto o vídeo na época. E, então, soluções extremamente versáteis e aplicáveis a todo tipo de local. Tá? E a terceira área que a gente tem atuado bastante aqui no nosso país é a instabilidade de talude, tá? Que é o tema do nosso workshop. Então, qual que é o problema disso? Tá? Aqui a gente tem 2 casos, vou apresentar esse caso e mais um, onde a gente tem que teve uma instabilidade, né, gerada por um movimento de massa, que deslocou um grande volume de material para a rodovia. Tá? Nesse caso aqui, a gente não consegue instalar, não tem espaço para instalar barreira dinâmica, não tem espaço para desviar a pista, não tem espaço para fazer nada. Então, a gente tem que fazer o quê? A única solução que a gente tem é impedir que novas movimentações desse material ocorram. Né? Para isso, então, a gente utiliza a solução de rocha grampeada, rocha-solo grampeado, né, onde cada barrinha dessas aqui é um grampo, uma barra de aço que a gente insere no terreno. Né? Aqui está o pessoal fazendo a perfuração para inserir essa barra no terreno e reveste com tela metálica para garantir que nada disso vai se mexer, para impedir qualquer nova movimentação. Tá. Aqui tem mais um exemplo, onde a gente tem um ninho de blocos grandes, tá? Blocos massivos, que a gente está fazendo o quê? Está revestindo esses blocos com essa tela para impedir a movimentação deles. Né? Aqui um outro exemplo rodoviário também, só que eu trouxe ele para vocês terem uma ideia do tamanho das obras que é possível fazer com esses sistemas. Né? Esse guindaste aqui, ele tem um braço mais ou menos 60, 70 metros de altura, onde a gente consegue, é uma solução extremamente versátil. Né? E um jeito de executar essas obras, vocês estão vendo aqui que tem três trabalhadores aqui que eles estão com acesso para o córrego. Né? Então, além de ser um desafio projetar e executar essa obra, também é bastante divertido para poder fazer essas inspeções, executar esse serviço. Tá? Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é o conceito do solo grampeado, que é o nosso workshop. Tá? Como é que faz para dimensionar, como é que funciona, quais são os parâmetros de dimensionamento, como é que o sistema se comporta, que é o sistema de solo grampeado com façamento em tela metálica. Né? Então, caso vocês tenham alguma pergunta do que eu comentei acima, por favor, deixem ali nos comentários, que é o término, o Fábio vai ler para a gente poder responder. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai dimensionar uma solução de solo grampeado é entender o que está acontecendo no nosso talude. Tá? O talude ele é igual
a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ter o diagnóstico do nosso problema, tá? Porque se, por exemplo, num talude rodoviário, que isso aqui seria uma situação típica da estrada que vai para Santos, ali a rodovia dos Imigrantes, onde a gente tem uma região de serra, da Serra do Mar com alto índice pluviométrico, fortes inclinações, a gente pode ter uma situação muito parecida com essa daqui, né? Onde a gente tem lá no topo do nosso talude, a gente tem uma camada em solo, que ela está sujeita a ter um movimento, uma ruptura superficial ou uma ruptura profunda, como essa que está representada aqui. A gente pode ter um desplacamento de pequenos blocos da face rochosa que podem cair pequenas massas. A gente pode ter um movimento em grande escala deslizando uma porção significativa de material, ou ainda a gente pode ter ainda um movimento lá na parte de baixo do nosso aterro. Tá? E o que isso significa? Tá? Exemplos de vídeos disso, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria, esse primeiro vídeo seria aquele movimento do material que está lá em cima, né? Onde é uma ruptura profunda, tá? Que tem uma face, uma porção rochosa nessa face desse talude, que ela está movimentando, claro, está caindo material, como vocês podem ver, né? Só que esse mecanismo de ruptura ele não está sendo condicionado pela estrutura dessa rocha aqui, está sendo condicionado pela estrutura global, que agora vai um pouquinho mais do vídeo mais para frente para mostrar que vai cair uma porção significativa de material. Tá? Então a gente tem que entender o que a gente vai ter que tratar no nosso problema. Tá? Porque se a gente tem um evento desse daqui, a gente vai ter uma solução A. Tá? Ó, daí agora o maciço cai, tá ali a superfície de ruptura bem definida com o material tudo caindo para baixo. A gente pode ter uma situação dessas. A gente pode ter uma segunda situação, onde a gente tem que seria daquele grande plano de ruptura que estava sendo apresentado antes, né? Onde também está o pessoal trabalhando ali, felizmente conseguiu dar tempo deles saírem, né? Que é o que agora vocês vão ver aqui no vídeo, ó, um deslizamento mais ou menos planar de uma camada de material em volume extremamente expressivo. Tá? Ou ainda, a gente pode até ter uma solução que ela está sendo implementada, que quando a gente não teve um diagnóstico assertivo do nosso problema, a gente pode ter isso aí, onde a solução começou a ser executada, né? E infelizmente aconteceu um acidente e, né, e destruiu tudo que estava sendo executado. Tá? Então, dito isso, é só para a frasezinha aqui, né? Para a gente ter uma boa solução da engenharia, a gente tem que ter um bom diagnóstico do problema. Tá? Então, se a gente consegue diagnosticar que a gente pode aplicar uma solução de solo grampeado, beleza. O que a gente precisa saber e entender para poder aplicar essa solução com sucesso? Tá? Então, um conceito básico. O que é o solo grampeado? Solo grampeado, né, como o nome diz, a gente está grampeando uma zona ativa, que é essa zona que está acima da superfície de ruptura do nosso talude, na zona passiva, que é a zona que está estável. Ou seja, naquele vídeo que eu mostrei ali, a zona ativa seria toda aquela porção do material que foi deslocada, que caiu. Né? Para isso, então, a gente utiliza os grampos, que os grampos vão pegar a carga que tem nessa zona ativa, vão transferir através do comprimento deles e ancorar lá na zona passiva. Tá? Essa é a ideia do solo grampeado. Né? Então, a gente usa ele para tanto em talude rochoso, quanto para taludes em solo. Tá? Então, desde aqui, a gente define qual é o mecanismo de ruptura que está acontecendo para conseguir dimensionar a nossa solução de maneira correta. Tá? Uma coisa que é extremamente importante do solo grampeado é que ele é uma solução passiva, né? Que a gente tem sistemas passivos e sistemas ativos. Os sistemas ativos são as cortinas atirantadas, onde a gente aplica uma carga no paramento, que é a nossa parede de concreto, a gente empurra a parede de concreto contra o terreno, ou seja, a gente está aplicando uma força para aumentar o nível de tensão na base do maciço do solo, para garantir a estabilidade. Ou seja, a gente está aplicando uma força para manter o talude em lugar. Já o nosso sistema passivo, o que acontece com ele? Ele fica lá, paradinho a vida inteira, e ele só vai entrar em carga quando o material tentar se mobilizar. Tá? Essa é a principal diferença entre eles. Mas o que isso representa? Né? Então, quando a gente trabalha com sistemas ativos, que são as cortinas atirantadas, a gente precisa ter um tirante. Onde esse tirante ele é uma barra, que ele só tem um trechinho, ele é um trecho ancorado, e aqui nessa barra a gente vem com uma macaco hidráulica e aplica uma força, ou seja, a gente empurra essa parede de concreto contra o nosso terreno.
Já o nosso chumbador, que é do nosso sistema passivo, ele é todo ancorado, todo injetado com nata de cimento, e a carga se distribui ao longo de todo o comprimento dele. Tá? Para facilitar isso que eu disse, tem aqui um diagrama das cargas dos dois sistemas, onde a gente tem do tirante, que a gente tem um trecho que ele é todo que ele está só ancorado aqui no fundo, no trecho ancorado dele, onde a gente tem que a carga, ela parte de zero até chegar no máximo, que é nosso pré-tensionamento, e vai constante, ó, até chegar à cabeça do grão. Já no chumbador, desculpa, a gente tem o máximo da carga que atua na nossa barra. Ela está na zona de ruptura, ao longo da superfície, e ela vai zerando, ela vai diminuindo até chegar praticamente em zero na face, praticamente no fim do grão. Tá? E o que isso implica? Qual é a diferença conceitual? O que esses conceitos fazem de diferença? Que quando a gente está trabalhando com tirante, a gente precisa ter, como ele tem uma carga muito elevada na cabeça, a gente precisa ter uma estrutura de concreto aqui com 20, 30, 40 centímetros, toda armada com reforço, para conseguir absorver esse esforço. Enquanto a gente está trabalhando com um grampo, a gente pode ter a nossa tela metálica, né? Que é o que a gente vai falar, que é o nosso sistema, que é o sistema tela. Tá? Que tem uma carga diferente, e isso tudo vai ter um custo e, evidente, uma função diferente que tem que estar dimensionada de acordo com o nosso problema. Tá? Então, agora que tem essa diferença que eu já defini bem claro qual que é a diferença entre tirante e chumbador, né? Os nossos grampos, a segunda coisa que a gente tem que entender é como que os nossos grampos funcionam no terreno. Tá? Daí, com isso tudo, a gente já consegue, são todos indicativos que a gente usa para o nosso dimensionamento. Quando a gente está trabalhando em taludes em solo, né, o nosso grampo ele trabalha muito mais a tração, porque toda essa massa na cor laranja aqui que está tentando descolar, está tentando escorregar ao longo da nossa superfície, ela vai tracionar o peso dela, vai tracionar o grampo para manter ela no lugar. Né? Então é muito mais importante a resistência à tração do nosso grampo. Agora, quando a gente está trabalhando no talude rochoso, que nem é o caso da fotografia da direita, pode ocorrer a situação onde a gente vai ter uma lasca de rocha deslizando, né, tendendo a deslizar sobre o nosso plano marronzinho aqui, e isso vai fazer o quê? Vai tender a cisalhar a nossa barra. Bom, mas e qual que é isso implica da diferença de comportamento? Que quando a gente vai trabalhar em talude rochoso, geralmente a solução mais eficiente utiliza a barra com um diâmetro que proporcione uma resistência de cisalhamento maior. Ou seja, barras de 20 milímetros, de 16 milímetros com talude rochoso, a gente vai ter que ter um espaçamento entre elas pequenininho, porque a gente sabe que vai solicitar muito a resistência de cisalhamento, a gente vai ter que aumentar o diâmetro da barra para conseguir um espaçamento maior. Tá? Isso tudo são indicativos que a gente vai tendo para poder dimensionar a nossa solução. O grampo, então, o que é esse grampo, esse chumbador que eu estou falando? Ele é uma barra de aço que a gente faz um furo no terreno, né, por meio de uma perfuratriz, faz esse furo, coloca a minha barra de aço e injeta a calda de cimento, tá? E eu injeto a calda de cimento. Essa calda de cimento que ela vai aqui, ela vai só com pressão por gravidade, ou seja, eu só venho aqui na boca do furo, e injeto ela, lanço ela aqui por meio de uma mangueira de injeção, né? E vou enchendo o chumbador até que a nata saia aqui na boca do furo. Tá? Esse é super simples de entender e de executar esse sistema. Tá? E o principal parâmetro que a gente usa para dimensionar o comprimento do nosso grampo, né, é a resistência ao arrancamento. Ou seja, qual que é a máxima carga que eu consigo aplicar de tração no meu grampo sem que ele seja arrancado do terreno. Né? Isso depende de uma série de fatores, depende do tipo da barra que a gente está utilizando, do método que a gente usou para fazer a perfuração, da calda de cimento que a gente está usando, do tipo de material onde a gente vai ancorar, que é o principal fator, com certeza. Tá? Então depende de uma série de fatores que a gente consegue resumir esses fatores todos, né, por meio dessa equaçãozinha aqui, que é a resistência ao arrancamento, é igual a carga de trabalho que a gente precisa ter, vezes o diâmetro do furo, vezes π, que é o comprimento do furo, vezes o comprimento dele. Né? O perímetro do furo aqui, vezes o comprimento. Então, com isso, a gente consegue, conhecendo esse parâmetro aqui, a gente consegue definir, né, qual que é o nosso comprimento do grampo para a carga de trabalho que a gente precisa. Tá?
Pergunta, como é que a gente faz para dimensionar, para obter esse parâmetro? Alternativa número 1, a gente pode consultar a bibliografia, que está aí, como vocês podem ver, não é um assunto novo, aí já está com quase 30 anos, né, que tem esses pesquisas sobre isso, onde a gente pode consultar uma bibliografia que alguém que já tenha feito ensaio, por exemplo, essa aqui é uma referência que a gente usa frequentemente desses dois autores aqui, onde a gente tem para vários tipos de rocha, a gente tem um QS associado, né? Então a gente vem aqui, procura, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou, a gente tem muita rocha basáltica, então a gente sempre tem, né, esse valor de referência aqui de 500 a 600 km por metro quadrado, tá? Quando a gente está trabalhando em solo, tem um outro artifício que a gente pode usar, que são as correlações com SPT. Tá? Por exemplo, um dos ensaios é correlacionar com o SPT, né? que é um ensaio extremamente corriqueiro nas aulas de engenharia e que a gente consegue achar facilmente dados acerca do terreno obtido com esse ensaio. Tá? Então, tem vários autores, né, que apresentam diversas correlações para a gente estimar o QS com base no NSPT. Né? Mas isso são estimativas, são correlações aonde a gente também tem uma metodologia, tá, para determinar em campo e de maneira precisa qual que é a resistência de arrancamento do nosso material. E isso tem uma influência extremamente significativa no custo, no comprimento do grampo. Para isso, então, a gente faz um ensaio de arrancamento, né, onde a gente executa um grampo, coloca um macaco hidráulico com esse amarelinho aqui, e aplica uma carga nele e vai medindo essa carga até arrancar o grampo. Quando a gente arranca o grampo, a gente sabe qual que foi a gente tinha um comprimento definido, que foi a gente executou o grampo, consegue definir qual que é a resistência ao arrancamento. Tá? Isso, quando a gente considera que a perfuração pode chegar até R$350 um metro em rocha, se a gente estima um QS, por exemplo, se eu estimei um QS de 400 para minha rocha, um QS de 500 ou até 600, que foi o que esse resultado mostra, a gente vai estar com um comprimento de pelo menos 1 a 2 metros de diferença. Né? Então, imagina, numa obra que eu tenho que perfurar 400, 500, 600 metros, se eu conseguir economizar 100 vezes 350, é uma quantidade de dinheiro significativa. Então, vale muito a pena fazer esse ensaio. Tá? E o terceiro elemento da nossa solução, né, o faceamento do nosso solo grampeado, é a tela metálica, que é o sistema teco. Tá? O sistema teco é composto, então, pelas barras que a gente já discutiu, pela tela metálica e pelas placas de fixação, né, que tem essa cara aqui, o sistema completo. Tá? Lá no campo, quando a gente instala ele, o sistema teco, então, ele fica nessa configuração aqui, onde a gente tem os grampos espalhados no terreno, os cabinhos de contorno na volta fazendo fechamento. Se a gente fizer uma seção transversal aqui, a gente vai enxergar mais ou menos isso aqui no nosso talude. Tá? Isso é a solução do solo grampeado. Né? Então, podemos ter aqui também diferentes tipos de tela, diferentes tipos de placa para chegar nas diferentes resistências. Tá? E esse slide aqui pulou, era para estar para baixo. Tá? Depois eu volto nele. Para dimensionar essa solução, como que a gente faz? Para dimensionar essa solução, a gente tem que saber que a gente tem as rupturas do nosso modelo, que são rupturas externas, e rupturas internas do nosso talude. Tá? Então, vou voltar aqui no slide. Tá? As rupturas externas são quem? São as rupturas que acontecem em função profunda, ou seja, elas acontecem fora do nosso sistema de solo grampeado. Ou seja, a gente tem que dimensionar que o nosso grampo tenha um comprimento suficiente para ultrapassar essa superfície de ruptura para atender o nosso fator de segurança. Já as nossas rupturas internas, elas acontecem aqui dentro. Ou seja, que a gente tem que dimensionar a nossa solução para que tenha uma resistência suficiente para que não ocorra uma ruptura na tela, ou que a carga que o grampo tem que absorver não seja inferior à capacidade que ele consegue transferir para o terreno, que é a resistência do arrancamento. Né? Então, tudo isso a gente dimensiona para conseguir chegar numa solução otimizada, mais barata e eficiente possível, que atenda a segurança. Tá? Então, são esses dois tipos de modelo de ruptura que a gente tem que avaliar no nosso problema. Tá? As rupturas externas e as externas. Para isso, então, a gente usa como uma referência básica para o nosso dimensionamento, a gente utiliza a norma brasileira de estabilidade de taludes. Né? Vocês já devem ter ouvido falar dela, que é a norma 11682. Tá?
que lá nessa norma tem uma série de recomendações e indicações, e uma das mais importantes para o quesito do dimensionamento de soluções de estabilidade de taludes, né, é em relação ao fator de segurança do nosso projeto. Tá? Porque quanto maior o fator de segurança que a gente obtém com a nossa solução, a gente vai ter que botar uma solução, executar uma solução mais robusta para conseguir atingir fatores, né, de 1,5 para uma mesma condição, o mesmo talude, com as mesmas propriedades, né, para o mesmo local. Agora, por exemplo, como é que a gente define isso, né? Lá eu tenho meu talude aqui, que é a rodovia Regis Bittencourt, aonde tem um fluxo de veículos diário gigantesco, que liga São Paulo a Curitiba, que é uma rodovia extremamente importante. Então aí, só por aí eu já tenho o quê? Que tem muitas pessoas passando. E, além de eu ter inúmeras pessoas em risco, eu tenho, caso essa rodovia chegue a fechar por algum motivo, a gente vai gerar um prejuízo gigantesco na economia. Então eu já venho aqui, ó, meu fator de segurança, danos materiais e vidas humanas é alto. Né? Mas agora, se a gente tem lá uma rodovia vicinal lá, que liga a barragem de acesso de uma estrada, de uma usina hidrelétrica, por exemplo, a gente já pode trabalhar com um fator de segurança menor. E essa diferença de 0,3 no fator de segurança representa custo na obra, que isso tem que ser definido antes da gente começar o dimensionamento para chegar na solução que atende à nossa consideração do projeto. Tá? Então, para dimensionar a nossa solução de solo grampeado, a gente tem que usar um método que verifica a estabilidade da ruptura externa, seja o método da ruptura que é de análise da estabilidade global, e um método que analisa o faseamento. Tá? Para a estabilidade global, a gente pode usar, por exemplo, o método de equilíbrio limite, que é o método de Bishop, o método de Ferenczi, tá? Que hoje, o que esses métodos fazem? Eles avaliam, tá? Aqui eles dividem o nosso talude em pequenas fatias e a gente calcula quais são as forças instabilizantes e as forças que estabilizam, né, o nosso terreno, e chega lá no fator de segurança. Daí a gente consegue introduzir junto a ação do grampo, tá, para conseguir chegar no fator de segurança. Que são, né, hoje existem programas computacionais aí, por exemplo, o Slide, o GeoSlope, tem mais alguns outros aí, que os dois mais famosos que quase todo mundo usa são esses dois aqui, e onde a gente tem que fazer, introduz lá no nosso modelinho de cálculo quais são os materiais que correm no talude. Por exemplo, aqui nesse exemplo da direita tem um exemplo super simples, tá? Onde a gente tem duas camadas do material, tá? Uma camada de um solo residual mais decomposto aqui em cima e uma camada de uma rocha alterada aqui embaixo, por exemplo, onde a gente coloca o nosso grampo com um espaçamento com dado comprimento e a gente retorna, né, numa superfície de ruptura, que no caso desse projeto aqui foi de 1,3 era aceitável. Então aqui, todas as rupturas menores do fator 1,3 estão passando, né, entre os grampos, a nossa solução está segura frente à estabilidade global. Então isso aqui é um processo que a gente tem que tentar diferentes bitolas de grampo, tentar diferentes espaçamentos, comprimentos, até chegar, né, na solução que atenda a nossa premissa de projeto. O segundo método de dimensionamento é o método Ruvum, tá? E ele faz o quê? Que ele verifica as instabilidades, ou seja, ele verifica quais são as cargas que estão atuando no faseamento, ou seja, no contato da tela, né, no pontilhadinho aqui, que é o que? Ele verifica, então, dois modelos de ruptura, tá? Que pode se manifestar. A gente pode ter uma ruptura que acontece entre dois grampos, que seria essa cunha aqui representada na cor amarela, ou uma superfície de ruptura paralela à face do talude, representada por toda essa porção aqui, que é amarelinha aqui indicada na seta. Tá? Então, ele verifica esse tipo de ruptura e esse aqui também. Tá? E que com isso a gente consegue determinar qual é a força que está atuando aqui e qual é a força que atua nos grampos. Tá? E quais são os parâmetros de entrada desse método? São bastante semelhantes aos por exemplo, do slide, que são os parâmetros de critério de Mohr-Coulomb, ou seja, é ângulo de atrito e coesão. Tá? Os parâmetros de resistência que o método Ruvum considera. Além do parâmetro de resistência do material, então a gente tem que definir qual que é o peso específico do material que tem o potencial de instabilização.
a gente tem que definir qual é a geometria do nosso problema, qual é a espessura da camada instável, qual é a inclinação do talude, para conseguir chegar no modelo do corpo que tem o potencial de cair, para a gente estimar qual é a carga que ele está aplicando. Tá? Então, para o modelo de ruptura paralelo, que é o que estava na fotografia da direita antes, o que o método de cálculo faz? Né? Por ser um talude homogêneo infinito, a gente consegue segmentar toda aquela camada paralela à face do talude em um pequeno bloco, tá? Que está representado aqui por esse retângulo amarelo. Então, ele tem um peso, esse peso dele gera um esforço, vai gerar um esforço de cisalhamento à barra, que é a carga que a gente vai dimensionar, então, que é o esforço que a gente vai ter que ter, a força que a gente vai ter que introduzir no nosso modelo de cálculo para manter esse carinha amarelo aqui estável com base no nosso, né, levando em conta ainda o nosso fator de segurança. Então, quais são as forças que estão aqui? A força-peso do bloco, o atrito que eu tenho na face do talude, na interface dos dois materiais, e a coesão vezes a área, né, a força coesiva que existe nesse contato aqui. Tá? Então, são esses três essas três forças que atuam no nosso modelo de cálculo. Então, a nossa grande variável aqui, qual que é a carga, qual que é a tensão cisalente que vai atuar no grampo, que vai tender a cortar ele. Né? Então, com isso aqui, que a gente calculando com o espaçamento entre os grampos, a gente calcula qual que é o máximo espaçamento para compatibilizar com a resistência do nosso grampo. Tá? Como alternativa, a gente tem reduzir o espaçamento ou utilizar uma barra de bitola maior. Tá? Então, a gente verifica o grampo por essa metodologia. O segundo critério de ruptura que o método Rubin analisa, ele analisa quem? Ele analisa qual que é a força que atua no contato da tela com a placa. Ou seja, quais são qual que é a resistência ao funcionamento que a nossa tela vai precisar e qual que é a nossa resistência ao cisalhamento que a nossa tela vai precisar para resistir aos esforços. Tá? Fisicamente, né, numa situação real de campo, o que isso significa? Tá? Esse daqui é um talude lá na rodovia 040, que liga Rio de Janeiro a Minas Gerais, onde ele foi todo tratado com o sistema TECA. Tá? Então está aqui os grampos, as placas de fixação, estabilizando toda a massa rochosa, e entre esses dois grampos aqui, o material deslocou, ficou retido, né, por essa placa aqui embaixo. Onde o que está acontecendo com isso aqui? Toda essa massa rochosa que vocês estão vendo aqui, assim, que ela está segura pela tela, ela está fazendo o quê? Ela está empurrando a tela contra a placa. Ou seja, está aplicando um esforço de funcionamento. Aqui, que é esse um dos principais parâmetros, o principal parâmetro de dimensionamento da tela, tá? Que é o esforço do funcionamento. Infelizmente, por estar numa situação que o talude estava alto, eu não tive acesso para chegar no grampo de cima, mas o grampo de cima ele estaria numa condição onde a tela, por ela ter criado aquela deformação, aquela barriguinha no grampo de baixo, ela estaria sendo cisalhada na placa superior, ou seja, ela estaria sendo tracionada contra a placa. Né? Então, esses dois esforços eles têm que ser absorvidos pelos sistemas, caso não sejam, vai gerar ruptura. Tá? Então, essa aqui é a grande questão do projeto, mencionar quais são essas cargas para a gente definir qual é o nosso modelo de tela e placa específico para isso. Tá? Que seria aquele esforço ali. E como é que a gente calcula isso? Então, a gente tem dois métodos. A gente pode calcular, o modelo verifica duas situações diferentes. Uma cunha única, tá? Rompendo aqui, ou um conjunto de duas cunhas que estão caindo, que estão sendo mobilizadas ao mesmo tempo. E os esforços, tá? O cálculo de forças, novamente, quem é que atua? Força-peso, a coesão e o atrito nesse contato dos materiais para conseguir chegar no carregamento que a gente quer. Que a gente quer não, que vai atuar no sistema. Tá? Ainda, o método permite que seja, como a gente aplica uma placa de fixação, ele permite que considere que a gente diminua um pouquinho o tamanho do nosso bloco. Por exemplo, toda essa parcela marrom aqui, ó, ela está saindo fora da conta porque ela está sendo considerada estável. Isso significa o quê? Ó, que em vez de a gente ter toda essa massa amarela aqui entre os nossos grampos, a gente só tem um retângulo um pouquinho menor. Tá? Isso influencia no máximo espaçamento e no custo final da obra. Né? Então, aqui,
só estão apresentados aqui, a gente não tem tempo para detalhar todas essas equações, tá? Mas elas estão apresentadas aqui e é basicamente, né, do plano inclinado lá que todo mundo já viu, já está careca de saber, tá? Do modelo, o segundo modelo de ruptura também são as mesmas forças que estão atuando, só vai mudar a geometria do problema um pouquinho, tá? Como que a gente faz para conhecer esses parâmetros da resistência da tela? Então, para cada modelo de tela, para cada modelo de placa de fixação, a gente tem um par P e Z, né? Onde isso é função daqui. Como cada tela tem um diâmetro de fio e uma abertura, ela vai proporcionar uma resistência distinta. Então, para cada sistema, a gente faz um ensaio desses aqui, ó, que o que a gente puxa? O que a gente faz? A gente puxa esse frame vermelho, esse molde metálico aqui, a gente puxa ele, representando aquela situação, né, da tela sendo tracionada contra a placa. E para a carga de funcionamento, a gente faz também o funcionamento só o sentido contrário, né, de fora para dentro, onde faz o quê? Empurra a tela, a placa contra a tela até chegar na carga de ruptura. Tá? Então, por exemplo, por esse modelo de tela aqui, que é o mais usual, a gente tem que a resistência de funcionamento do sistema são 90 kN. Tá? Então, é assim que a gente faz para conhecer esses parâmetros da resistência. E, então, só reforçando, eles variam de acordo com o modelo de tela metálica e o tipo de placa que a gente está aplicando. Tá? Ainda o método de cálculo permite que o quê? Que a gente considere a ação de terremotos, como a gente pega, introduz no nosso modelo de cálculo os coeficientes de aceleração dinâmica, né? Então é um vertical e um horizontal. Isso faz com que o nosso peso do bloco ele aumente levemente, tá? Ainda, então aqui tem só alguns valores sugeridos para os lugares do planeta, né? Onde tem. Aqui a gente não tem nenhum, os nossos coeficientes são praticamente nulos, né? E ainda é possível considerar a ação da percolação de água, né, do fluxo de água. Ele também, o que ele faz? Ele vai simplesmente aumentar um pouquinho do peso do material que a gente vai ter que estabilizar, ou seja, aumenta a parcela da força instabilizante do nosso sistema. Tá? Dito isso, o método de equilíbrio limite, ele data lá de 1700, 1800 alguma coisa, que foi lá do método do Moore-Coulomb, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que quem já fez obras de terra, não sei como é que a disciplina que chama aí, fundações e estruturas de fundação, contenção ou obras de terra, essa disciplina vocês já devem ter visto, já devem ter estudado esse tipo que são os métodos de equilíbrio limite nessa disciplina. Mas o método Hufvud, ele surgiu ali no começo dos anos 2000, né, e precisava ser, diferente do método de equilíbrio limite, ele precisava ainda ser completamente validado. Tá? Então, como é que a gente fez isso? Fez um ensaio em escala real. Né, então, a gente pegou uma caixa gigante, onde a gente tinha 10 metros por 12 metros de comprimento e 1,20 m, e fez o quê? Encheu com ela com material e revestiu com as diferentes telas metálicas para fazer o quê? Para validar o método de dimensionamento, validar o modelo de ruptura, validar todo o que eu falei para vocês até agora. Tá? Para tanto, a gente fez o quê? Pegou essas barras que estavam aqui distribuídas na caixa, né? E instrumentou com string gauges para quê? Para conseguir saber em cada estágio do ensaio qual que era a carga que estava atuando no sistema. Tá? Além disso, foram utilizados materiais puramente friccionais, britas, para quê? Porque com esse material aqui a gente consegue saber qual que é exatamente o peso específico, qual que é a resistência desse material que está atuando. Então fica muito fácil para a gente conseguir retroanalisar e determinar de fato qual era a carga que estava sendo aplicada. Tá? Então, o ensaio, como é que ele era realizado? Como vocês viram no videozinho ali, ele vai gradativamente sendo inclinado, então ele passa da inclinação de 0 graus para 5, 5 para 10, 10 para 15, 15, 20, de 5 em 5 graus até chegar em 90 graus ou na ruptura, para acontecer primeiro. Tá? E em cada estágio desse, tinha um radar laser, e esse radar fazia o quê? Media toda a deformação da tela. Tá? Então, para isso, aqui tem um típico resultado, onde a primeira coisa que a gente consegue observar, ó, que para as diferentes, cada cor de curva aqui representa uma inclinação diferente, tá? Que à medida que a gente vai aumentando a inclinação do talude, ó, a gente vai aumentando a deformação que a tela tem imediatamente acima da placa, nessa seção aqui.
E ali, ó, na região da placa, está mais ou menos estável. Tá? Então, quando a gente olha em detalhes, ó, o que isso aqui representa? Representa aquela força de funcionamento que estava atuando, que é o parâmetro que de fato se comprovou ser extremamente relevante para o dimensionamento da tela. Tá? Segunda conclusão que foi possível com esse ensaio de escala real, que aquela hipótese que a gente tem uma pequena parcela do material que fica estável em função da placa de fixação, tá? Ela realmente acontece. Né? Quando a gente olha lá nas fotografias do ensaio, olhem aqui, conseguem ver que em todo o grampo, né, em toda a região do grampo, tem uma pequena parcela de material, um pequeno volume ali, ó, que ele está estável. Isso tudo contribui para aumentar um pouquinho o espaçamento entre os grampos. Tá? Tudo economia para obra. E a última confirmação que era necessária era a previsão do cálculo, ou seja, foi feita uma retroanálise, onde todos os fatores de segurança foram setados igual a 1, ou seja, a carga que atua é o peso do material, a gente não majorou o peso, não melhorou a resistência da tela, não fez nada, e chegou o quê? Calculou com o método Rubon, que é uma ferramenta online, qual que seria o ângulo necessário para romper o talude na situação de ensaio. Tá? Com isso, chegou lá que no cálculo, a gente precisaria chegar quando o nosso ensaio batesse em 76 graus, ia romper. Então, pegou lá um ensaio com o mesmo material, mesmo ângulo de atrito, mesmo espaçamento de grampos e levou até a ruptura. Quando chegou em 76 graus, 75 graus, que era o intervalo, tá, agora vai romper. Começou a aumentar gradativamente. Quando a gente chegou na inclinação do projeto, aqueles 76 graus, nada aconteceu, avançou mais até que rompeu quando chegou nos 80 graus. Tá? E o que é interessante, que quando rompeu, olha onde é que rompeu, exatamente no contato da tela com o grampo. Tá? E isso, e o grampo que rompeu, ele estava instrumentado, né? E ele mostra ó, que no momento da ruptura a carga foi quase de 90 kN, um pouquinho maior de 90 kN, que era a resistência do sistema. Ou seja, com isso a gente conseguiu validar que o método, só que esse foi um dos ensaios que foram feitos, né? Foram feitos N ensaios para conseguir afirmar com certeza que o método é válido e funciona. Tá? E para quase concluir, o que é o mais interessante, que independente do modelo do tipo de tela, independente do tipo de placa, toda a ruptura vai acontecer exatamente nesse ponto. Tá? Aqui é um outro modelo que tem cabos de aço, onde a ruptura acontece exatamente onde estava o grampo. Tá? Tem até um vídeo que mostra essa ruptura, onde a gente pode ver aqui, agora vai mostrar em detalhes, ó, que um grampo ele rompe, estoura a tela aqui nesse lugar, a carga que estava aqui passa para o próximo, que também já estava sobrecarregado, com mais carga não consegue, e ele vai à ruptura. Tá? Ou seja, esse é o parâmetro que comanda o dimensionamento. E com isso, eu concluo um pouquinho antes do atrasado, de acordo com a solicitação do Fábio. Tá? Vou deixar aqui o convite para vocês visitarem o site da GeoBlue, seguirem os perfis no Instagram, né? E por fim aqui deixo o meu e-mail, o contato do Felipe, da Maria Tereza. E caso alguém tenha alguma dúvida ou qualquer solicitação, aí a gente está à disposição para atender vocês. Tá? E agora acredito que a gente pode ter algumas perguntas, correto, Fábio? Legal, Bruno. Muito legal o conteúdo que você trouxe. Temos sim algumas perguntas aqui. Ó. A primeira é qual é o custo médio dessa solução de solo grampeado com tela e se ele vale a pena para situações menores, como, por exemplo, uma residência numa encosta. Entendi. Antes eu só esqueci de fazer o chat aqui, está todo mundo vendo o chat aqui, né? A gente vai ter um quiz, tá? Não é um quiz, é um Google Forms, que eu vou colocar o link agora, ali, tá? Aí eu convido todo mundo que participou da apresentação aí para acessar e responder, tem algumas perguntas que estão relacionadas com o tema da apresentação, e lá quem responder por primeiro as perguntas de maneira correta vai ganhar um prêmio aí, que vai ser, daí cadastro e-mail ali vai ser um prêmio que vai ser uma mochila, tá? Daí cadastro todo o endereço ali, então convido todo mundo a participar e a preencher para concorrer, tá? Mas, voltando à tua pergunta, essa solução, o custo dela é variável, tá? Depende de muitas coisas, por exemplo, a dificuldade da perfuração, a dificuldade de acesso, comprimento dos grampos. Tá? De maneira geral, a solução pronta, entregue, prontinha para o cara já, dono da casa,
varia algo entre 500 a 1.000, 1.250 reais, tá? E, sim, ela se aplica para as mais diferentes situações. Pode ser para áreas industriais gigantescas ou até para pequenas residências. Tá? A gente já fez no fundo de um condomínio que era um talude com de 200 metros quadrados que tinha um problema. Legal, interessante. E, bom, acho que próxima pergunta. Tem aqui a da Kelly, ela está perguntando qual é a vida útil dessa estabilização. A vida útil do sistema, ela é quando a gente pode ter problema da corrosão no grampo, que o grampo pode ficar corroer e perder a capacidade de carga dele, ou a gente pode ter um problema na tela, que o faceamento tem gera a corrosão, né, e ele perde a capacidade de absorver a carga. Tá? Hoje, o grampo, a proteção, o grampo ele é dimensionado já, pode dimensionar ele levando em conta o efeito da corrosão, que tu diminui um pouquinho a seção dele, e quando pode pintar ele para proteger, galvanizar, e a própria nata que tu injeta, ela já oferece uma proteção contra a corrosão. Tá? Nas nossas obras hoje, a gente teve um caso que a obra durou menos que 10 anos, que foi quando tinha um afluente de uma comunidade que estava acima, que largava o esgoto direto, corria pelo talude, percolava, então, e saía lá na base do talude, no fundo, bem na parte de baixo, nos últimos 5 metros. Aí ali onde tinha todo aquele material, aquele esgoto passando, ali destruiu. Tá? Mas a gente tem casos aí com 20, 30, 40 anos já que está 100% tá funcionando. Tá? Então, a vida útil também vai depender bastante do local, mas, de maneira geral, 20, 30, 40 anos. Tá? Legal. Acho que dá tempo da gente ver mais uma. A Ellen está falando, classifica novamente o sistema ativo e o passivo. Essa é uma das perguntas que está lá, né? O sistema ativo, sistema ativo, o que a gente faz? A gente aplica uma força, ou seja, ele atua ativamente no sentido de estabilizar o talude. Ou seja, a gente aplica uma força que seria da cortina tirantal do tirante, ele estaria aplicando um esforço, ou seja, a gente está aumentando o nível de tensão do talude para garantir a estabilidade. E o passivo, ele fica lá esperando o movimento, o maciço, o bloco de rocha entrar em carga, e só assim a carga vai ser ativada nele. Ou seja, a gente não aplica uma força diretamente no talude. Muito legal. Bom, pelo nosso horário, podemos ir. A última coisa que a Thaís, tá, que trabalha com a gente aqui, ela falou assim, o ganhador vai ser divulgado lá no @GeoBrugBrasil. Então, por favor, sigam no Instagram, né, para poder saber quem é que ganhou o prêmio. Ah, legal. No formulário aqui que você postou, né? É só o pessoal acessar e preencher. Isso. Certo. Beleza. Então, vamos encerrar as perguntas agora. Eu quero agradecer a GeoBrug aqui por ter nos patrocinado e ter participado do evento. Agradecer você, Bruno, né, por esse workshop aqui que foi excelente, realmente muito completo. Todo mundo aqui que participou com essas perguntas e que participou aqui conosco nele. Bruno, queria te pedir as suas palavras para encerrar o nosso momento, para a gente fechar aqui o workshop. Agradeço a atenção de todos, é super importante, porque quando a gente está conversando na faculdade, a semana acadêmica, que a gente tem contato com diferentes áreas de todo o ramo da engenharia, a gente, eu comigo mesmo, só para dar um exemplo, eu comecei a trabalhar nesse ramo da geotecnia a partir de uma palestra que eu vi na semana acadêmica da minha faculdade lá. Então, é super importante para a gente, é super gratificante poder estar dividindo um pouco com vocês, porque, né, todo mundo, a gente adora fazer isso, porque todo mundo já teve aí, né, do outro lado, para poder assistir, sabe o quanto é importante de poder dividir um pouco com vocês o que a gente faz, né, e fica só um incentivo aí, né, para que é uma área puxando para o nosso lado, que se dedicar, tem muito campo de trabalho e é super interessante, tá? E fico à disposição para quem quiser tirar mais alguma dúvida que não deu tempo, que ficou com algum questionamento, aí se puder passar o contato depois, tá? Para quem quiser, fico à disposição para atender da melhor maneira possível. Legal, Bruno, muito obrigado. Nós vamos disponibilizar o e-mail para quem quiser fazer alguma pergunta aqui, tá? Pessoal, lembre-se de preencher o formulário de feedback, o link está aqui no nosso chat.
Não se esqueça de seguir a SEC no Instagram, @sec.esc, e continue online, né? Que logo em seguida nós vamos ter aqui também o workshop da nossa outra patrocinadora, a Ober, nessa mesma chamada, tá? Não percam, eu espero todos vocês, e encerramos por aqui. Bruno, muito obrigado, agradeço, toda a SEC agradece a sua participação, e eu vou disponibilizar o seu e-mail pro pessoal, caso eles queiram tirar alguma dúvida, por tá? favor, Eu vou mandar e-mail, para telefone eles. que precisar, tá? Se você quiser passar também no chat aqui, pode ficar à vontade, tá? E a gente já Estou passando ali agora. Tá já. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, eu que agradeço.